E aí, mas o resto, assim, tinha algumas coisas em comum, né? Português, direção constitucional, administrativo, AFO. Tinha algumas coisas em comum. Aí eu falei, bora. Aí fui estudar, fiz as duas provas e curiosamente eu tirei exatamente a mesma nota nas duas. Acertei o mesmo número na objetiva, o mesmo número na específica. E detalhe, porque as duas provas foram bem diferentes, até em nível de dificuldade. Sim. Teve uma que foi bem mais difícil que a outra. E detalhe, eu também achei, que todo mundo falou que era mais difícil, eu também achei mais difícil, mas tirei a mesma nota. Caramba! Tirei a mesma nota. Aí acabou que nessa que foi mais difícil, como tirei a mesma nota, na que foi considerada mais difícil, eu fiquei melhor, né? Fiquei mais lá em cima. E qual que foi? Eu nem sei qual que foi que o pessoal considerou a mais difícil. Foi que o pessoal considerou a ADM mais difícil. Tá. E realmente eu achei, a prova geral foi mais difícil. Só que na de fiscalização, a contabilidade me derrubou. Foi muito mal a contabilidade. Foi a única matéria que eu fui mal, né? Fui ainda bem assim na prova. Tirou a mesma nota da outra. Ainda assim tirei a mesma nota. Então, contabilidade me derrubou, fui mal, meu Deus. Meu Deus, contabilidade é uma matéria difícil. A geral que te derrubou ou a pública? Geral. Aí você foi chamado na ADM, então? Fui chamado primeiro, né? Eu acabei que fui chamado nas duas, né? Nas duas? Fui chamado nas duas, mas na ADM chamou antes. E aí eu fui, só que aí na realidade eu não trabalhei em nenhuma das duas áreas específicas, né? Que uma seria para trabalhar na fiscalização, como fiscal, auditor e tal, e na segunda para trabalhar como na área de gestão do tribunal, administração do tribunal, área interna, né? São essas duas áreas, né? O Anderson conhece bem ali. Mas o que aconteceu? Acabou que eu entrei na Escola de Contas, Escola Paulista de Contas Públicas. Um abraço pra todo mundo que é da IPCP lá, pessoal muito bom, Bibiana, manda pra eles diretora. Depois, você manda pra eles. Vou mandar, vou aproveitar e mandar pro pessoal. E aí eu caí na escola e aí a escola é meio diferente, porque ela não é nenhuma dessas duas áreas. Ela é mais ligada até à presidência, uma área mais assim, pra fazer capacitações, né, uma função pedagógica, faz evento, faz projeto, faz tudo. Eu faço até podcast lá também. Até comentei que eu sou host de podcast, eu recebo convidado lá pela escola de contas, mas como convidadas que é a primeira vez, tô adorando, assim. Show de bola, né? Tá mandando bem, né? Obrigado pelo convite, assim. Já conhece de cara, sentou na mesa ali e já falou, tem traquejo. Tem traquejo. Você não sabe como você facilita a nossa vida, né? Que bom, então, que bom. Então, aí eu caí lá, a escola faz de tudo, faz 1000 projetos, cara. A Bibiana lá, que é diretora, tem um bando de ideia, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, assim, fervilhando de projeto, de coisa nova pra fazer. Então, adorei aquele ambiente. Eu falei, cara, é isso aqui, não quero ir pra fiscalização, nem administração, não, deixa eu ficar aqui. Pra fazer esses projetos diferentes que tem aqui na escola. E aí acabei ficando, né? Não fui pra outra área, fiquei só na escola de contas esse tempo todo fazendo. O projeto muda, né? Cada hora é um projeto diferente, mas é bem, bem legal. Então foi isso, acabei caindo lá. Mas o concurso em si foi uma prova. Como era a VUNESP? É uma banca que é uma banca que, na média, a nota de corte é mais alta, porque é uma prova que, na média, é mais fácil. Mas eu falo que, assim, não. Tanto faz, né, a prova ser mais fácil ou mais difícil, porque no fundo você tem que ir muito bem em relação àquela prova. Se ela é uma prova fácil, você vai ter que ficar próximo de gabaritar. É que você não pode fazer cagada na prova, se for fácil, né? Se for fácil, tu errou uma, vacilou, cara, tu não leu direito, errou, marcou uma errada. Marcou pra ser errado pro gabarito, já era. Se é uma prova muito difícil, às vezes isso não te derruba ainda, então tem as vantagens e desvantagens. E aquilo, a prova muito fácil, quer dizer que todo mundo vai bem. E é isso, aí você vacilou, perdeu. Se é uma prova muito difícil, se você fosse sobressair um pouquinho, você já... Então, assim, e eu acho que até dá pra comparar bem essas duas provas, né? A prova do Tribunal de Contas de São Paulo e da prova do Tribunal de Contas da União foi bem diferente nesse ponto. Uma foi uma prova muito mais fácil que o esperado e outra muito mais difícil que o esperado. O que não interfere se você vai passar ou não, porque, como eu disse, uma prova mais fácil que o esperado, então você vai ter que tirar 90%, 95% para passar. Você vai ter que ir muito bem. Se uma prova tá mais difícil, beleza. Às vezes você tirou, sobreviveu, não foi eliminado lá nos critérios. E no TCU vai ser mais ou menos assim, que eles estão dizendo, inclusive, né? Estão comentando que pela necessidade, o TCU estava muitos anos sem concurso, o órgão estava, acho que parece 7 anos sem concurso. Então. Vai chamar todo mundo. Chama todo mundo que sobreviveu. E muita gente não sobreviveu, né? Teve gente que foi bem na prova, mas não conseguiu um mínimo lá numa área que precisava de um mínimo lá e derrubado. Acho que foram uns 250 aprovados no final, não é? Por aí, mais ou menos. Uns 200. Eu acho que deu um pouquinho mais, acho que foi
chegou batendo 300, assim. Por aí, né? Eu acho. Mas assim, pensando, foi 20 mil pessoas que fizeram. Só esse número foi o que conseguiu não ser derrubado, né? Inclusive o número pelo edital poderia ser maior. O edital permitia, salvo engano, 400. Até 400. Aí beleza, se 1000 fossem aprovados nos critérios, eles iam fazer o corte em 400. Ah, tá. Entendi. Mas não chegou, né? Como eu disse, chegou no máximo ali 300. Então muita gente foi derrubada, muita gente não conseguiu atingir os mínimos que eles exigiam no edital. Foi uma prova muito difícil, né, cara? Foi uma prova bem mais difícil. Bem mais difícil. Você falou de que a gente tava falando aqui que não pode vacilar em questão VUNESP, né? A Grace, sabe a Grace do seu concurso, que trabalha lá comigo na DCP? Ela passou em segundo lugar, né? Opa! Ela empatou em primeiro lá com aquele Bruno, né? Que agora foi embora também. Só que ela passou uma errada. Lembra que ela falou? Eita. Ela tinha marcado B e ela colocou a bolinha D, mas o gabarito oficial era D. Ela passou errada, mas era certo. Acabou acertando. Ela passou errado e deu certo. Lembra? Porque ela achou que ela era B alternativa. Ela achou, ela tinha certeza que era B. E na hora de passar a bolinha, ela passou na D. Putz, que cagada que eu fiz. Nossa, curioso. Isso me lembrou também uma coisa que aconteceu comigo nessa prova, que foi raciocínio lógico, era 10 em cada prova, né? E raciocínio lógico, como é uma matéria mais objetiva, né? Mais matemática e tal, ou aquela coisa de se, então, né? Hoje em dia tá até, acho que menos comum, cada vez menos comum em concurso, né? Pelo menos que eu tô sentindo, assim, não sei. Cai ainda. Ainda cai? Ainda cai um pouco. Mas aí foi que foi fazer essa prova, eu pensei, cara, como é uma matéria mais objetiva? É porque é diferente de direito. Não importa quanto você sabe de direito, o cara sempre pode inventar algum jeito ou cobrar de uma forma que você não vai saber. Raciocínio lógico é um pouco mais objetivo, mais assim. Eu pensei, não, eu vou pra gabaritar. Aí era 10 questões de manhã, 10 à tarde, né? Aí às 10 da manhã, matei Acertou as 10? Acertei as 10. Aí nas 10 da tarde fui lá, bora. Aí, cara, eu acertei 9, eu fiz, aí tinha uma que eu não conseguia fazer. Falei, cara, eu não tô conseguindo fazer essa questão, como é que faz essa questão? Aí deixei até por último, fiz a prova inteira, já tava até no final, né? Que eu lembro que uma prova eu terminei bem antes também. A outra não, já terminei assim, passando o gabarito, assim, batendo no limite lá, do pessoal recolhendo todo mundo, sabe? Aí eu, caraca, e eu olhando aquela questão, como é que faz a questão? E minha meta é gabaritar, cara, como assim? Aí eu olhei assim e falei, cara, já era, eu não sei fazer essa questão, tem que aceitar. Aí marquei lá qualquer alternativa. Chegou no gabarito, acertei. Só que acabou que não adiantou muito, né? Porque acabou que a questão não dava pra fazer mesmo. Eles erraram alguma coisa lá. Aí a questão foi anulada. Porque realmente não dava pra fazer a questão. É por isso que você não chegava na resposta. Por isso que eu não chegava na resposta. Porque não dava pra fazer a questão. Não dava. Aí acabou que ela foi anulada. Aí depois que foi anulada, na hora eu pensei, cara, pode ser que essa questão seja anulada. Você pensou isso? Eu pensei, eu chutei, óbvio, marquei no gabarito e tal, mas eu pensei, cara, essa questão pode ser anulada porque ela tá muito esquisita essa questão, cara. Eu não tava conseguindo fazer, mas era cálculo? Ou era situação? Tipo assim, era uma situação? Era uma situação, mas daquelas assim, a situação tem que te direcionar bem pro que você tem que fazer. Senão fica lá umas coisas que você não consegue. Esse problema. É tipo assim, raciocínio lógico, você tem que montar o problema pra resolver o problema. Só que você não conseguia montar o problema. Tem que ter os dados suficientes. Você não conseguia montar. O cara, qual é o problema aqui pra eu resolver? Eu não conseguia. Aí eu chutei, acabei acertando. Mas aí depois ela ainda foi anulada. Aí eu pensei, pô. Aí você não ganhou. Aí depois eu pensei, pô, talvez fosse bom até nem ser anulada, né, cara? Pô, porque aí eu me saio bem, mas aí foi anulado. Mas era justo mesmo, era justo ser anulado. Sim. Tem jeito, o pessoal é muito bom, né? O pessoal sabe onde tá o erro, né? Exato, foi bom. É claro que. Você colocou sua nota no NV lá? No olho na Coloquei. Colocou? E deu muito certo, tá? Na hora eu fiquei meio chateado, porque eu lembro que no concurso anterior. Eu tirei mais ou menos a nota que tirou o primeiro lugar, assim. Eu lembro se um pouco menos. Que tinha tirado o primeiro lugar da prova anterior. Aí eu pensei, cara, eu fui bem pra caraca. E chegou lá, eu tava assim. Tava na, sei lá, terceira página. Alguma coisa assim, não lembro quantos são. Mas eu não tava nem na primeira página. Eu falei, cara, não é possível. Cara, com uma página de gente tirou a nota maior que a minha. Como assim? E tirou mesmo. Acabou que deu certinho. Porque a prova foi mais fácil mesmo. Foi mais fácil. Que a anterior. A anterior foi o meu concurso. Foi o meu. Sim. Foi o de agente ADM, né? Foi Carlos Chagas. Ela pegou muito pesado. Pegou mais pesado, Pegou mais pesado. A VUNESP, na média, ela é mais fácil. O lado bom da VUNESP também, vou elogiar, é que os concursos dela raramente dão muito problema. Assim, de tipo assim, uma grande bomba. Tipo, aconteceu isso aqui. Não, eles são mais assim, muito
Curto e grosso. Curto e grosso, mas acaba que é isso, que assim, acaba que a nota média sobe muito, né? Sobe muito em relação mesmo à própria Carlos Chagas. Que é isso, você vacilou ali, pô, tá fora, porque você tem que ir muito bem, né? Eu vejo até também a galera estudando pro TJ, né? Pra escrevente do TJ, parece que a nota de corte hoje em dia é no teto. 90 e pouco. Se você não... Quase gabarita a prova, sua meta é gabaritar a prova. Aí você errar algumas ali ainda dá, porque se sua meta for tirar 8, já era, 8 não passa.